Renan Marcelo Zarski. You can choose from phantom fears and kindness that can kill. I will choose a path that's clear. I will choose free will. Olha aí. Meu nome é Rodrigo de Gambraz, sou baterista, amigo desses dois aqui, e vamos falar de uma banda que faz sentido, não só musicalmente, poeticamente, e que atravessa décadas aí. Rush, é um prazer enorme falar sobre esse power trio. Massa. Bom, meu nome é Stefano, sou baixista e fui convidado pelos dois para participar desse podcast. Feliz e satisfeito com isso, porque, como o Digão falou, o Rush é uma banda que abre portas para a gente falar de um monte de assuntos, né? Ela amarra um monte de estilos, amarra um monte de épocas, um monte de conceitos, e é isso, vamos nessa. É isso aí, então, para você que está ouvindo aí o nosso podcast, esses músicos aqui, hoje nós estamos em Power Trio, né? Literalmente, para falar de um Power Trio, né? O Rush eu acho que é uma das minhas bandas preferidas, assim, escuto até hoje. E essa semana eu escutei muita coisa, até pra gente papear hoje aqui, depois da nossa vinheta. Enfim, galera, seguinte, acho que pra gente começar o papo, bom, pra quem tá ouvindo, né, e não conhece Rush, me desculpa, né? Tá perdendo tempo. Né? Não, mas assim, pra quem tá ouvindo, nunca ouviu falar da banda Rush, o Rush é uma banda canadense, né? Surgiu lá no final dos anos 60 pro início dos anos 70. Eles tiveram várias fases, era um trio, né? Era baixo, guitarra e batera. O baixista tocava sintetizadores e cantava, né, também. A formação clássica, né, do Rush foi... Depois a gente vai estar falando, acho que um pouquinho mais, citando os nomes da galera. Mas era um trio que começou tocando rock and roll na adolescência, no Canadá. Eles gostavam muito de Led Zeppelin, Cream e outras bandas de rock. E a banda foi ficando muito grande, né? Grande no sentido de popular, né? Assim. E, ganhou o mundo inteiro, né? É uma banda que infelizmente já não existe mais, né? Ela acabou faz pouco tempo, porque o baterista faleceu, né? Ele estava tratando um câncer, se eu não me engano, e acabou falecendo. E os outros dois músicos acabaram que meio que dando aquela parada na banda e cada um foi viver sua vida, fazer seus projetos paralelos, lançar livro, fazer um monte de outras coisas que estão rolando. Mas o legado da banda fica, né? Tipo, os discos e os shows e entrevistas da galera. Eu acho que é muito legal. E trazendo para esse assunto, ontem até eu conversava com acho que foi o Stefano até que jogou a ideia de falar, Rush é muito grande, né? O que a gente vai falar, né? E eu tive uma ideia de falar das fases musicais que eles tiveram. Porque se a gente parar para analisar, lógico, depois disso vai vir mais coisas que a gente vai estar falando. Mas se a gente parar para analisar, eles começaram lá nos anos 70 com toda aquela influência que estava acontecendo, né? Do rock progressivo, rock mais, vamos dizer assim, mais clássico, né? E depois eles passaram para uma fase 80, onde entrou um monte de sintetizadores mais, vamos dizer assim, estilo da New Wave e outros estilos, até com umas coisas meio reggae no meio e tal. E eles tiveram uma fase ali, tipo, final dos anos 90 para 2000, que foi a fase, vamos dizer assim, final, que meio que foi uma volta ali da banda com uma pegada um pouco diferente. Depois eu quero até jogar essas ideias para vocês, assim, para ver se vocês concordam comigo. Mas eu acho que a gente pode falar desses assuntos, né? Eu sugeri essas ideias, mas obviamente a gente pode dar um pontapé aí, falando um pouquinho de como que o Rush chegou na vida de vocês e qual que é a importância que tem da banda, e daí a gente entra para essa pegada que eu tô falando da musicalidade aí, da sonoridade deles. Eu falei pra caramba já. Eu passo minha bola aqui. Mandem a ver. Tô 2 ou 1, né? Vai lá, Digão, vai lá.
Ó, acho que, bom, importância para nós três, eu acredito que seja gigantesca. Posso falar isso ainda com mais proximidade minha e do Stefano. Aliás, esse brother aqui, Stefano Molinelli, é o que me iniciou em muitas coisas musicais. Foi ele que me apresentou o Air Metal, foi ele que me apresentou o Fusion. E, de alguma forma, o Rush também passou por várias fases que eu não conhecia, e quem apresentou foi esse grande amigo e baixista. Mas, por falar nessas curiosidades, eu queria só destacar aqui os números dessa banda, que são absurdos, assim. Quando eu comecei a pesquisar, eu falei, não é possível, cara. Não é à toa que ela abrange tanta gente e ela tem tanta consistência musical, filosófica, artística, como ela tem. Então, por exemplo, álbuns de estúdio, a gente tem 19. Álbuns ao vivo, temos 11. Compilação de álbuns, 11 também. Vídeos de álbuns, 13. Clipes de música, 34. EPs, 2. Singles, 38. E box, essas caixas que eles lançam, né? 12 box. A gente teve uma época, assim, no final de 2002, o Rush ocupava o 84º lugar nos Estados Unidos, com venda de mais de 26 milhões de álbuns. Cara, assim, os números são gigantescos entre discos de platina, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, que eles são, né, que é a banda de origem e tal, e aí eles entraram no Hall da Fama em 2013. Então, só para quem não conhece essa banda, tem que entender do que a gente está falando, porque a gente está falando aí de 4, quase 5 décadas de existência, influenciando muita gente, fazendo shows gigantescos que ultrapassam números assim estrondosos. Então é uma coisa muito legal de sentir e ouvir, porque tem muito material para chegar. Sobre a minha influência, sou baterista, e o Neil Peart, que é o baterista, infelizmente já falecido, é uma pessoa que influenciou muita gente no mundo do rock. E aí, expandindo para esse mundo do rock, por exemplo, eu falando de bateria especificamente, o Neil Peart, ele fez um tributo para o Buddy Rich, a quem ele era muito fã, convidando uma leva de inúmeros bateristas muito renomados dentro do mundo jazzístico, fusion, enfim, que dessas músicas em que os instrumentistas se destacam mais. E aí no final até ele toca com a Big Band da Buddy Rich e tal, mas é uma coisa muito interessante. Então é só para ver o tamanho e o respeito que esse baterista tem. E os outros dois são também tão maravilhosos quanto, e aí completa esse power trio que a gente tanto gosta. Vamos falar muito aqui. Vamos lá. Bom, da minha parte, quem me trouxe o Rush, se não me engano, foi o Julião, é um brother meu assim que me ensinou o que é jazz, me ensinou assim, tipo, eu era um metaleiro loucão, e de repente esse cara virou para mim e falou assim, velho, existe vida além da pulseira com taxinha, tá ligado? E aí começou a mostrar essas paradas e, bicho, no heavy metal existe uma injustiça muitas vezes com relação ao contrabaixo, que o contrabaixo muitas vezes vira oitavador da guitarra, né? Os caras, eles se limitam a fazer exatamente o que a guitarra faz. E, bicho, quando você chega e ouve o Rush, cara, você escuta o baixo com uma personalidade, assim, com uma presença e com... bicho, costurando tudo ali, com um entrosamento absurdo com as frases de batera. Fora algo que a gente pode falar com bastante tempo, durante todas as fases, que é o profundo bom gosto de todos eles, inclusive do baixista, né? Então, assim, foi um negócio que eu falei assim, cara, era isso pra mim demais, assim, sabe? Porque o cara tava tocando umas coisas lindas, fabulosas, aquele puta timbre distorcido na cara, assim, eu falei, caralho, eu quero ser esse cara muito, assim, tá ligado? E foi isso, e assim, eu vejo na minha música uma influência muito presente o tempo todo dessa postura que esses caras têm, assim, de tipo estarem além dos estilos. Eles estão fazendo música, né? Tanto quero até discutir com vocês essa coisa das fases,
que não dá nem para negar, porque cada fase deles eles celebram com disco ao vivo, né? Porém, é algo que assim eu parei para pensar bastante esses dias que eu andei escutando, que assim, eles nada mais fizeram, ao meu ver, do que estarem atentos ao que estava rolando no momento, sabe? Perfeito. E colocaram a digital deles naquilo que estava acontecendo. Eles não se permitiram parar no tempo, não se permitiram cristalizar a música, né? E então eu acho que vale a pena a gente colocar essas duas faces aí dessa moeda aí, né? Então é isso. Ô Stefano, ainda pegando esse gancho que você colocou aí do baixista, né? Aproveitando que você como baixista, ainda falando dos caras assim, o Geddy Lee ele toca de um jeito diferente, né? Não sei, tipo assim, a pegada, né? O lance do psicato dele, ele toca de um jeito bem bizarro, né, cara? Pra quem tá ouvindo, né? O Geddy Lee, né? O baixista, ele... Se você ouvir prestando atenção nas linhas do baixo, né? A ideia é muito absurdo, cara. Eu tava ouvindo esses dias com fone de ouvido, eu falei, caraca, o que esse cara tá fazendo, né? O timbre é diferente, é muito, sei lá. Como que é isso pra vocês? Isso chamou atenção, provavelmente, mas como que é, até pra quem tá ouvindo, o lance do baixo mais comum que a gente escuta, né? No rock, ou é uma palheta, né? Ou é o lance dos dedos ali, né? E o Geddy Lee parece que faz de uma maneira diferente, é isso, cara? Ou eu tô viajando? Cara, eu sinto que o Geddy Lee ele tem uma grande influência do Chris Squire, do Yes, né? E o Chris Squire toca com palheta, né? Então, assim, ele tem essa sonoridade da palheta tocando com o dedo, né? Ele tem essa coisa do médio agudo presente pra caramba, só que ele tem aquela gordura que vem com a polpa do dedo também. E, bicho, sim, eu acho que o som dele é único, né? Porque é aquela coisa, bicho, ele consegue tocar limpo, ele consegue trazer o drive junto com o negócio, consegue deixar cada nota absolutamente clara, fora que vale citar que o cara canta, ao mesmo tempo que ele faz umas linhas completamente, sei lá, livres, né, e distintas da linha de voz. E muitas vezes ele tá tocando o teclado com o pé também, né? Então esse cara é um bichão que topos, né? Ele veio de outro planeta, esse cara, né? Na boa, tipo... então a gente junta umas melodias de voz que são difíceis de fazer, independente de você gostar ou não do timbre da voz do cara. Você junta as linhas de baixo que são indiscutíveis, quem fala mal desse cara, tô de mal. E assim, né? E assim, velho, e aí, além de tudo, o cara coloca o synth lá no fundo, o cara tá tocando com o pé, quer dizer, quantas divisões tem o cérebro desse cara, né, mano? Fora que, assim, uma coisa que vale a pena dizer demais sobre o Rush, e a gente tem que tomar cuidado de falar, de falar também do Lifeson com relação a isso. Talvez, se a gente não prestar atenção, a gente fale menos dele porque ele se destaca menos, mas é assim, é um trio que são uma orquestra, né? Os caras, eles são gigantes, assim, cara. Você não sente falta de um segundo de nada ali. Tá tudo no seu lugar, assim, com uma sincronia celestial, assim. Enfim, é isso. Sim, até, cara, eu quero fazer uma pergunta pro Digão aqui, mas assim, antes eu quero falar, eu como músico, né, guitarrista, assim, o Alex, né, ele é um dos caras, cara, que mais me influenciou, assim, de várias maneiras, porque ele toca de um jeito também muito diferente. Os solos que ele toca, as melodias que ele traz, cara, ele tem uma parada que é diferente, cara, o timbre lembra lá algumas coisas dos primeiros discos que rolavam na época, se você pegar o primeiro disco assim e tal, mas depois as coisas é tudo meio diferente. Ele tocava com uma semiacústica, depois ele começou a usar guitarra com alavanca, essa semana eu tava ouvindo aquele disco Hold Your Fire, aquela música Secret alguma coisa, eu não lembro agora, Open Secret, sei lá. Tem um solo de guitarra que é muito bonito, cara. Tipo, a base da música é tipo 3 acordes. E ele faz uma parada que é absurdo. Então eu acho ele um cara... Todos eles, né, cara? Mega, assim...
responsáveis, né, com o que eles fazem. E uma coisa assim, que me atraiu no Rush, que você falou da voz, né, do Geddy Lee, foi a voz. Foi justamente o estilo dele cantar, que eu falei, cara, esse cara é diferente. Porque eu tava tão irritado na época que eu comecei a ouvir Rush, eu já era mais velho, sabe? Eu já não era adolescente mais. E eu tinha um certo preconceito com algumas bandas que eu ouvi demais. Por exemplo, Iron Maiden. Eu ouvi demais Iron Maiden, cara. Então, assim, eu fiquei com aquele vocal do Bruce na cabeça, então... Pra mim, era aquela referência de vocal. Quando veio o vocal do Geddy Lee, eu falei, cara, esse cara é diferente, mano. Eu vou escutar esse lance aí. E daí me pegou, depois fui conhecendo a banda e tal. Então eu comecei a escutar por causa do tipo da voz dele, cara. Eu achei... A galera não gosta, né? A galera acha meio irritante, né? Tanto que hoje em dia ele já não canta da mesma forma que ele cantava antes. Também acho que idade, né? Não sei também. Aí a pergunta que eu quero passar pro Digão. Digão, você como batera, cara, você vê que o Neil Peart, né? Ele era o grande letrista da banda, né? Ele escrevia quase tudo e ele lia muito, ele era um cara muito ligado em tudo que estava acontecendo com a banda toda, mas ele era muito ligado em literatura e era até meio geek, né? Um negócio meio... Eles eram meio nerds, né? Assim, eles gostavam dessa parte de cultura pop também. E você, eu sei que é um batera que é compositor também, né, cara? Que tem essa veia compositora de escrever, né? Também, o Stefano também, mas geralmente o batera é o mais... o que a gente menos espera que vai escrever, compor algo, né? Assim, porque, pô, o cara só bate, né? Como é que é, né? Tipo assim. Mas, assim... Isso influenciou você no... Eu não entendi essa risada de vocês dois aí. Piadas à parte, assim, cara, mas assim, isso pra você, cara, veio muito forte essa influência também dele como compositor, assim, ou não? Foi, como é que é, cara? Cara, essa costura é muito legal, porque a forma orquestrada que o Rush desenvolve, que o Stefano levantou muito bem, parte de cada instrumentista individualmente. Isso é muito louco, cara. É o que o Stefano falou. Pô, o cantor, ele canta essas melodias, tessituras e linhas maravilhosamente bem. Toca um sintetizador no pé e faz umas linhas de baixo absurdas e muitas vezes complementando a guitarra, né? Porque geralmente, como o Stefano falou, é o oitavador da guitarra. Não, ele vai com linhas melódicas complementares. O Lifferson, ele entra num outro lugar e ele dá uma cama, e essa questão harmônica, né, que preenche todo e faz com que essa banda vire um power trio gigantesco, e não diferente na bateria. A forma que o Neil Peart trabalha é coisa de ser estudada, porque ele faz uma orquestração do instrumento que, assim, não tem, dentro da música não tem nenhum fio igual. E todos os fios vão para uma crescente dentro do que a música vai propondo. Você fala assim, cara, é muito esmero para cada detalhe. O que ele vai trocar de timbre, como é que ele está pensando, a densidade sonora que ele vai colocando nas frases. Então, assim, bicho, não à toa ele é o letrista da banda. Não que os outros não pudessem, mas essa construção rítmica dele tem a ver com tanto culturalmente que ele tem na leitura e o que ele traz para as letras. Eu fiquei, até era uma questão que eu queria trazer com vocês, como é que a gente vai analisar a poesia do Rush? Porque a gente está falando só da parte instrumental. Puta, meu inglês é uma porcaria, e tem muita coisa, então, sei lá, se ela pega Tom Sawyer, que é a música mais famosa, é uma personagem de um livro que, assim, se você lê sobre a história, você fala assim, nossa, e aí você vai começar a entender a letra e fala, mano, os caras são muito cabeçudos, porque dentro da história do livro, o cara conseguiu construir um enredo ali e musicar isso. Então, essa influência que ele traz, eu ouso a dizer que é 70%, 80% do que eu trago no meu instrumento e de como eu penso na bateria. Eu digo ouso a dizer porque é muita pretensão falar que a minha música reflete exatamente o que o Neil Peart faz com as suas composições, porque eu falei, 80% é muita coisa, né? Mas é de uma influência de inspiração, de senso de organização, que é um absurdo. Quando você começa a analisar, você fala assim, bicho, o cara não dá uma fora. E não é uma fora de uma
de um método científico aplicado. Pelo contrário, é musical, e por ser musical, você consegue entender todas as entrelinhas. Fala, bicho, ele subverteu a academia. Cara, eu vou mostrar na rua e aí na academia vocês vão me analisar para vocês verem como é que se faz academicamente tudo isso que vocês estão discutindo aí. E dentro de um formato rock and roll. Manda aí, gordão. Seguinte, isso que você está me falando me traz uma observação que eu queria fazer até do Lifson, né? Porque assim, bicho, para mim, assim, o Rush definitivamente é a banda que mais consegue estabelecer o tênue limite entre o virtuosismo e a musicalidade. Os caras não colocam em momento nenhum a intelectualidade acima da necessidade que a música tinha daquele tipo de comportamento musical. E o Lifson, ele talvez seja o grande responsável, um dos grandes responsáveis para que isso não aconteça, porque se ele começa, algum momento, entrar na pira dos outros dois, ele estragou a banda, tá ligado? Então, assim, ele tem ali um papel, bicho, de trazer serenidade pro som, de trazer uma continuidade que ia esburacar tudo se uma hora ele entrasse numa crise existencial e gravasse um disco que ele quisesse provar para os outros que ele sempre foi cobrado, né? É o elo fraco da história. Bicho, esse cara, ele traz a musicalidade essencialmente para a música do Rush, ele garante que isso continue acontecendo. E eu acho que esse negócio que o Digão falou sobre o Peart também é a banda inteira, cara, porque assim, os caras, mano, eles não... bom, pelo menos eu sou apaixonado, né, e às vezes a memória afetiva faz com que a gente seja parcial, mas assim, você vai escutar o Dream Theater, por exemplo, que é uma das crias do Rush, ou até mesmo, sei lá, o Emerson Lake and Palmer, ou o Gentle Giant, tem um monte de horas assim que para mim soa que os caras estão colocando o efeito especial acima do roteiro do filme, assim, sabe? E tipo, mano, tá a mais essa parada. Esse negócio o cara escreveu no papel e viu que foi dar. Eu não escuto isso em momento nenhum no Rush, sabe? Algumas coisas assim da fase eu escuto com um pouco de ressalva, assim, mas, bicho, os caras também estavam se encontrando, né? Para mim, assim, a partir do momento que os caras começam a partir do Hemispheres, para mim, assim, ó, bicho, é uma peça erudita. Do começo ao fim, assim, tipo, tudo, cada compasso se justifica. E aí você vai escutar aquela primeira música, mano, é uma encrenca absurda os Signos X1 lá, né? Bicho, a cada 4 compassos os caras estão tocando uma forma diferente. E quando retorna aquela primeira parte, ela já não volta igual, sabe? Tipo, o nível de como o Digão falou, de organização, nível de composição, nível de compromisso de um com o outro, sabe? Bicho, realmente algo que eu não vejo acontecer em nenhum outro grupo. Você pega o Iron, pode ser o Prevotex, pega... Bom, eu não vou falar do Hermeto, mas esses caras você não vê acontecendo, cara. Você não vê acontecendo nesse nível, assim, né? E um negócio também que eu queria colocar aqui para vocês, que me chamou muito a atenção escutando o Hemispheres, é a relação das formas de compasso com a questão da tensão e do relaxamento. Isso é uma coisa que a gente atribui muito às melodias e à harmonia, né? E aí você vê que, assim, tipo, os caras, eles trabalham, bicho, tá lá rolando um 7, um 5 e etc. E é aquele momento que a música tá mais tensa. A hora que eles vão entrar numa parte da letra que a coisa é um pouquinho mais serena e coisa do tipo, eles vão para um 6/8, sabe? Então, assim, é uma coisa que me chamou muito a atenção, essa relação do efeito que a fórmula de compasso traz. E eu nunca tinha me dado conta, assim, com essa clareza esse insight que eu tive essa semana. Eu achei bem legal, assim.
É essa coisa da rua influenciando a academia, né? Da melhor maneira possível. Falar, gente, tudo isso que vocês ficam dando sentidos ou ficam filosofando, né? Como é que a gente pode armar, eles trabalham isso da melhor maneira possível. E como o Stefano falou, às vezes ela vai para um 6/8, é tão harmonioso, tão quanto uma orquestra erudita, e a gente está falando de uma banda de rock, sacou? Que supostamente traz guitarras eletrificadas com barulhos e tal, mas eles conseguem dosar essa suavidade com essa agressividade a ponto de eles entenderem a letra e o sentido harmônico, melódico e rítmico que isso quer dar. Só bicho, mas é muito completo. Por isso que as obras, a gente pode chamar de obra, são verdadeiras construções dignas de óperas, assim. Você fala, olha a clareza de momento poético com um contexto musical que eles estão colocando. E é de uma harmonia no sentido harmonioso mesmo, maior da palavra, né? Que você fala assim, bicho, impossível não contemplar. E isso a gente vai ver em todas as fases que a gente for falar, que as 3 são maravilhosas. É verdade. Não, eu concordo total com o que vocês falaram, cara, assim, você deu o exemplo do Dream Theater, né, e tal, dá a impressão de que o Rush, ele sabe dosar muito bem o lado técnico do lado mais feeling do negócio, né, vamos dizer assim, mais sentimental, mais, né, nesse lance assim também, né, não falando pro ouvinte também que, não desmerecendo o trabalho do Dream Theater, né, assim, você tá comparando algumas coisas. Na minha opinião, eu prefiro muito mais Rush. Mas assim, enfim, eu acho que pra gente ir pras fases, né, a gente falou bastante dos caras e tal, né, e eu acho que daí nas fases vai ter bastante coisa pra gente falar. Eu entrei no site deles, essa ideia que eu tive das fases, eu não sabia que eles dividiam, no site deles, na parte de discografia, eles dividem assim, anos 70, anos 80, anos 90 e 2000. Eu não sabia, cara, eu achei sensacional. Foi por acaso que eu mandei a mensagem pra vocês e tá aqui. E daí é legal pra caramba, porque tem os discos aqui separados, né? E tem os álbuns solo. Eu até ia falar do lance do álbum solo do Newport, mas Digão foi primeiro, foi mais rápido do que eu. Ele falou que eu não sabia, cara. Eu não sabia desse disco em tributo ao Buddy Rich, não, cara. Tem 2 discos, pelo que eu vi aqui, né? Burning for Buddy, né? E daí tem um disco do Geddy Lee solo e um disco do Alex Lifeson também solo dos anos 90 aqui, que eu também não manjo, assim, tem que ouvir depois. Enfim, mas pra gente começar a falar da fase 70, vou puxar um gancho aqui. O primeiro disco, ele já abre, a banda foi muito comparada com Led Zeppelin, né? Com a sonoridade do primeiro disco, né? Era um outro batera, né? Não era o Newport ainda, o batera tinha uma pegada, uma veia mais rock and roll, né? Mais hard rock. E os riffs, até o estilo, né? Era muito próximo do que o Led estava fazendo, né? E é lógico, era inegável a influência deles também, né? E só que foi só esse primeiro, né? Que teve essa vibe mais assim. E particularmente, galera, eu não sou um grande ouvinte do primeiro disco. Eu acho bom, acho legal e tal, mas não é, dessa fase 70, não é o meu preferido. Eu gosto muito do Hemispheres também, acho sensacional. Mas o Fly By Night, pra mim, é onde o Rush começa, vamos dizer assim, a falar, começa a colocar o estilo deles ali, sabe? Começa, tipo, o embriãozinho do que vai ser a banda, vamos dizer assim, sabe? E o Hemispheres acho que é o fechamento disso, né? Que depois eles vão pra uma fase diferente que é legal. Mas eu gosto bastante dessa fase. Aqui a gente vê todo aquele lance que o Stefano tava falando dos excessos, né? Por exemplo, que eles dosam muito esse lance, porque se você pegar, por exemplo, tem músicas muito longas, cheio de partes, mas todas elas nunca são... nunca é a mais o lance, né? É sempre na dose certa, né? Tipo, um solo de guitarra não é tipo um solo de guitarra
que o guitarrista tá ali falando assim, olha aqui pra mim, sabe? Tipo, é uma parada da música, né? Que tem a ver com a música, que entra todo esse sentido, cara. Então, essa fase 70, eu ouvi pra caramba, cara. Hoje em dia eu tenho ouvido menos, né? Essa semana mesmo que eu fiz uma liçãozinha de casa, que eu falei, vou ouvir todos os discos assim, não todos, mas os discos que me influenciaram em algumas fases deles. Então eu ouvi um disco lá de 2000 e pouco, ouvi um dos anos 90, ouvi um de 80. No 70 eu não fui, porque eu tô ligado, eu tenho em vinil alguma coisa ali também, eu tô ligado que não é um negócio, eu acho foda, mas não é um negócio que pra mim vai funcionar mais ainda, você sabe? Tá ligado? Quando você sabe que é bom, mas quando você tá tomando uma cerveja que você sabe que é boa, mas você fala, mas eu quero tomar agora mais dessa aqui eu cansei, sabe? Tipo isso. Mais ou menos essa é a ideia, sabe? Mas, pô, foda pra caralho, cara. Essa fase foi sensacional. Porra, passo a bola aí pra vocês. O nome do baterista é John Rootsey. Que é o primeiro baterista que gravou o primeiro disco do Rush. Uhum. E engraçado, não, interessante, né? Ele saiu da banda porque ele não queria viajar. Falou, não, bicho, esse negócio de ficar viajando, fazendo turnê não é a minha. E aí ele saiu da banda por conta disso, cara. Nossa. Deve ter se arrependido amargamente assim, né? Depois, né? Caralho. Você sabe que a mãe do Syd Barrett, quando ele saiu do Pink Floyd, e parece que o disco seguinte à saída do Syd Barrett foi o The Wall. E os caras estouraram e tal, não sei o que, né? E, mano, aí tipo a galera quando vai fazer ia fazer entrevista com o Syd Barrett, ela chegava pra eles e falava assim, olha, só não fala do Pink Floyd porque ele fica muito deprimido, não sei o quê. Por que será, né? Foda. Mas, mano, essa parada das fases, eu também escutei muito menos o Carries of Steel, Fly By Night e o 2112. Eu escutei pouco, na verdade, assim, tipo, desses discos, assim, o que me chama atenção muito é essa parte do Farewell to Kings, o Hemispheres mesmo. Qual que é o outro lá? Moving Pictures. Power Windows, só que tem o anterior, o Farewell to Kings e o Signals. Não, ainda é outro, não tô lembrando agora. Peraí, do 70 você fala? O Signals é 80 já, Digão. Sim. Não, eu pensei que ele tava falando posterior. Tá. O azulzinho é o Farewell to Kings, não. Tem o Farewell to Kings, tem o Hemispheres, tem o 2112, né? Não. Enfim. Aqui no site. Eu pensava. Eu até posso conferir aqui, mas eu pensava que a ordem era Hemispheres e o próximo já seria o Power Windows, que já é 80. Não, mas antes do Farewell to Kings. Antes do Farewell to Kings tem o All the World's Stage, que é um ao vivo, né? Ao vivo, Aí tem o 2112, eu tô olhando pelo site deles. Não, depois, então volta. Então, Farewell to Kings, que mais? Farewell to Kings, depois já tem o Hemispheres. Aí já passa pro Permanent Waves 80. Então, tô vacilando aqui. Enfim, bicho, eu escutei muito Power Windows, escutei muito Grace Under Pressure, escutei muito Signals, escutei o Moving Pictures um pouco menos, mas assim, esses três eu escutei a exaustão, assim. Uhum. Eles me trazem uma... eles têm essa coisa dos trabalhos harmônicos e rítmicos e tal, só que assim, eles trazem um flow mais sutil, assim, um negócio um pouquinho mais a ver com a década de 80, assim, um negócio um pouco mais suave, assim, né? Uhum. Até com timbres de bateria bastante sintetizados, né? Você tem aquela Mystic Rhythms também, que ele trabalha bastante com isso. Esse negócio, assim, me leva para um lugar muito confortável, assim, sabe? E aquilo que você falou da voz do Dead, ele já não grita tanto, sabe? Não é tão... eu acho que essa... né? Puta, eu tô aqui para falar mal das coisas do rock and roll, mas enfim, é porque eu escutei pra caramba e assim, eu acho que essa coisa a tradição do rock, dessa coisa de ser tudo muito gritado e coisa do tipo, tem horas que para mim soa muito estriônico, passa um pouco do limite. Ele ali, ele já tem
essa serenidade na voz também que já me causa muito, que é coisa progressiva, isso me agrada demais, assim. E a despretensão das letras, mano. As letras dessa fase, elas são muito existencialistas, eles falam muito do ser humano comum, eles falam sobre angústias pessoais, assim, sabe? Tipo, é uma coisa muito, é de uma poética muito, muito palpável, muito próxima da gente. Ele já não tem mais essa coisa necessariamente, né? De falar sobre deuses do Olimpo, diga-se de passagem, falaram com uma propriedade absurda, mas assim, essa coisa da própria Subdivisions, né? Que eles estão falando lá do menino deslocado ali no meio da faculdade. Porra, bicho. Quem nunca passou por isso, quem não se identifica com um negócio desses, assim, sabe? É um negócio que me tocou muito, assim. E daí, até o Presto, eu escutei absurdamente o Rush, assim. A partir do Hold the Bones, eu fiquei com um pouquinho de preguiça. Essa onda meio grunge demais, assim, deles me deu uma cansada, assim, né? Mas é até justificado, né? Os caras estão ficando velhos, pô, não vamos ficar entortando tudo, vamos fazer um som pra curtir, tá tudo certo, né? Já demos o nosso recado. Esses dias, só pra complementar, essa semana eu escutei o Clockwork Angels, né? Sim. Eu não tinha ouvido ainda. Bom pra caramba, mano. Bom pra caramba. Sim. As palavras que eu acabei de dizer. Porque esse disco eu achei fantástico, velho. Achei demais, assim. Putz, muita coisa nova, muita proposta diferente, umas músicas bonitas, assim. Achei bem legal. E é engraçado pesado. Que esse disco, a crítica falou que era uma volta deles meio que pro prog, mas com essa linguagem nova, assim. Então, para a crítica falar, eles voltaram novamente para o Rush, que era porque teve uma época mesmo, até quando eles vieram para o Brasil, né, os discos que eles estavam fazendo um turnê, era uma outra vertente. Eu lembro que o meu primeiro álbum foi o Counting Parts, meu primeiro disco que eu comprei. E aí, assim, já tinha ouvido muita coisa do Rush, mas foi o primeiro disco que eu comprei. E eu falei, nossa, vou colocar o disco. Eu coloquei o vinil e falei, caramba. O que tá acontecendo? O que é isso? Mas é aquela coisa da memória afetiva, né? Você fala, não, beleza, eu vou escutar. E aí escutei, curti do mesmo jeito. E esse álbum... Comprei pra ter que gostar, né? Agora, né, paguei caro. Fui lá na Mercy Discos, em São Bernardo, paguei caro nesse trem aqui. Stefano, acho que o disco que você estava falando, que eu vi que era de 80, não é o Permanent Waves? Acho que a gente falou no meio da loucura. Perfeito. E aí ficou... acho que, então é o primeiro dos anos 80, né? Kings, Hemispheres, Permanent Waves e aí Power Windows. Perfeito, é isso aí. Isso. Você tava falando dos Signals, né? Que você escutou pra caramba. Eu tava escutando essa semana os Signals, cara. Dessa fase 80, eu escutei os Signals e o Permanent Waves. Os Signals tem uma música, cara, que eu acho pra mim a melhor música deles, cara. Que a letra é muito bonita e a música é bonita, que é a Losing It. Que é... Nossa. Porra, a letra fala sobre artistas que estão ficando velhos, né? Que ele fala da bailarina que já não consegue mais... dançar porque ela tá velha. Ele fala do escritor que tá esquecendo as coisas, que ele não consegue mais se concentrar para escrever, e desse momento, daí alguém se lembrando desse momento, né? Cara, eu acho essa música muito bonita. E ela começa com um synth, né? Cara, é muito bonito. E depois o timbre. Melancólico, né? Sim, pra caralho, cara. E daí o que eu acho massa, acho que ela tem um solo de violino, se eu não me engano, no final. Eu achava que era synth, mas acho que alguém tocando violino, se eu não me engano. Eu não tenho certeza. E tem um solo de guitarra, tem um monte de coisa assim. Mas o que eu acho, a guitarra, ela é muito bonita, cara. Esse disco, as guitarras quase todas são mais limpas, assim. É um drive mais de boas, assim. Eu acho muito legal, cara. Eu gosto de botar pra... Quando eu vou na academia, eu boto foninho de ouvido e é meu mundo. Daí eu fico lá fazendo aqueles treinos chato pra cacete que eu vou por obrigação, tá ligado? Só pra ficar saudável. E fico escutando o som, cara. Então, assim, eu ficava prestando atenção nas guitarras. Falava, caraca, que bonito isso aqui. E a letra, cara. Depois eu fui pesquisar a letra. A letra é muito bonita, cara. Ela é muito... Pra quem trabalha com arte, cara, ela toca muito, assim, cara. Eu acho muito legal, cara, isso aí.
E o Permanent é o Waves... tipo do medo que todo mundo tem, né, mano? Exato, cara. E o Permanent Waves é o que tem Free Will, né? Se eu não me engano, que, pô, acho bom pra caramba. Abre com Sim. a... Ai, qual que é o nome da primeira música? Esqueci. Abre com a Free Will. E tem a Jacob's Ladder, que tem aquele maluco do Brad Meldau que fez... Nossa, meu Deus. Chegaremos lá. Enfim. Mas fala aí, Digão. Te cortei, cara. Fala aí. Não, de fato, não imagina. De fato, é só para a informação que você trouxe. O de fato é um violino mesmo. É um violino elétrico do Benjamin Link. Ele é um multi-instrumentista de 51. Ele é canadense também. Eles gravaram primeiro com synth. Aí eles encontraram o Benjamin e falaram: bicho, você não põe esse violino? Ele foi lá e colocou o violino. Que louco, que legal. Ele é de Vancouver. Mas... Ó, Digão travou aí? Eita. Um pause aqui. Voltou. Massa. Bom, então eu acho que é isso. E assim, um negócio que eu acho bacana pra caramba, assim, são os discos ao vivo, assim, né? O Egg Stage Left, pra mim, é o melhor de todos, assim, porque, bicho, os caras trazem aquilo tudo numa atmosfera muito viva, assim, e muito fiel ao que estava gravado, só que, assim, com o punch do ao vivo, né? Que, putz, pra mim faz uma bela diferença. Show of Hands é um disco que eu escutei exaustivamente também, e aí eu já acho que, assim, isso eu até coloco em questão. Isso daí é uma coisa que me chama atenção, assim, que assim, é uma banda que não tem, em momento nenhum, a permissividade de fazer uma intervenção criativa, coisa do tipo. Eles executam num nível erudito exatamente tudo aquilo que eles gravaram no disco, né? Isso até queria levantar a bola. É uma coisa que às vezes me pega um pouco, assim, sabe? Tipo, porque é aquela parada assim, pô, o máximo que você vai conseguir fazer é o que tá lá, sabe? Você não vai ter a permissão de num momento de euforia, fazer alguma coisa a mais ou coisa do tipo. Isso talvez isso é uma questão minha, assim, com relação ao Rush, assim. Eu acho que, de uma forma, só complementando, acho que de uma forma geral, isso retroalimenta fãs desse estilo rock, né? Eles Sim. não se permitem a inovar o que está estabelecido como obra, né? Coisa diferente disso, inclusive você é taxado de um músico não tão qualificado, porque você não conseguiu executar com a mesma maestria que os caras falam: peraí, mas você nem ouviu o que eu propus dentro desse movimento. Tipo, teve um momento curioso, que tava eu, Renatinho, guitarra, e tinha um brother nosso lá que tava comentando, um brother meu, que tava comentando que ele tinha que tirar as linhas do Paul McCartney, né? E aí ele falando assim: pô, bicho, eu tô me ferrando pra caramba pra tirar as linhas do Paul McCartney, pra decorar, não sei o quê. E o Renatinho, com aquele sarcasmo clássico dele, né? Virou e falou assim, e com sinceridade, né? Pô, não seria muito mais legal se você colocasse o teu potencial criativo naquele momento e você fizesse suas próprias linhas, né? Aí esse meu amigo virou e falou assim: eu considero absolutamente impossível eu conseguir fazer alguma coisa à altura do Paul McCartney. Eu acho que foi até pior. Eu acho que as linhas do Paul McCartney são irretocáveis. Eu não poderia fazer nada que fosse diferente disso, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Eu falei, caramba, bicho, isso sim ia ser roqueiro, tá ligado? Esse lance eu escutei pouco eles ao vivo, o Rush, né, cara? Eu escutei só esse que eu tenho, o All the Words Stage, acho que é esse que é o do começo lá da fase 70 ao vivo. E eu não escutei tanto ele, sabe? Então, eu confesso que eu não me ligo muito em álbuns ao vivo, cara. Não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, tanto de rock quanto de jazz. Eu tenho escutado mais algumas coisas dessa onda instrumental ao vivo hoje em dia, assim, porque eu vejo coisas no YouTube. Daí eu fico ligado nos caras tocando, vendo algumas gravações. Mas eu gosto bastante da obra, assim mesmo. Então eu não sei opinar sobre esse lance
se eles tocam muito igual ou não, assim. Mas sei lá, talvez é a proposta deles também, né? A proposta criativa, né? Mas é num nível bizarro, mano. Assim, tipo, não tem uma colcheia fora do lugar, velho. Saquei. E o Stefano, pegando esse gancho que você falou dos anos 80 aí, né? Do discos que você ouviu e tal, e de toda essa maneira deles tocarem dos anos 80, né? Eles incorporam esse movimento, né? Que tava rolando na época, né? Que é o New Wave, até influências do Police, né? Com umas coisas meio reggae em algumas músicas, né? Que o Newport traz, né? Assim, a própria Free Will, acho que tem, o Spirit of the Rage, eu acho que tem alguma coisa assim, se eu não me engano. Tem. Né? Tem uma pegada assim. E... A New World Man também, né? Tem uma parte. Sim, também, né? Tem essa vibe. E daí é lógico, né? As letras, que, né? Os vocais estão mais calmos, né? Vamos dizer assim, não estão tão gritados também. Eu acho isso bem bacana. E daí, meio que eles continuam nessa onda, mas quando eles entram nos 90... eles vão muito pra essa onda alternative rock que tava rolando, né? O grunge, né? Vamos dizer assim. O Roll the Bones, ele tem muito... O Roll the Bones me lembra alguns discos de banda, por exemplo, dos anos 90, que eu nem sei o nome. Collective Soul, por exemplo. Sabe? Umas bandas assim. Que acho que você ouvia uma música que tava rolando na época, assim, depois você não escutava mais nada da banda, assim, sabe? Então eu escutei muito pouca coisa. Só o Roll the Bones eu ouvi mesmo nos anos 90, ali dessa fase, que eu tô vendo aqui até aberto aqui. E depois eu meio que eu pulei para os anos 2000 com aquele disco Vapor Trails, que é meio que uma volta, né, deles, que até para quem tá ouvindo, eles gravaram várias coisas nos anos 90, assim, só que eles tiveram um período de hiato ali, que o batera, ele passou por uma situação bem ruim na vida dele, que ele perdeu a esposa e a filha, se eu não me engano, em acidente, uma coisa assim. E ele meio que se afastou da banda, meio que se afastou dos palcos, e ele quis fazer ele quis ficar mais recluso e fazer uma viagem, né? Ele viajou de moto, né? Eu não sei se foi o Canadá ou os Estados Unidos. Ele fez uma viagem de moto, fotografando, escrevendo, coisas assim. E pra ele ter esse momento com ele, pra ele se encontrar, né? E é legal, cara, que tem um documentário sobre isso, que saiu na época do Vapor Trails. Tem no YouTube isso, eu não lembro o nome. Eu vou lembrar e vou mandar pra vocês, se vocês não viram. Que é meio que o baixista e o guitarrista trocando ideias sobre a banda e tal. Tem até uns momentos que... algumas filmagens antigas, né? Que até eles estão na casa do guitarrista, quando eles eram adolescentes, e o guitarrista chega e fala pra mãe dele, pros pais dele, eu quero ser músico profissional. E os caras, tipo, botam a mão na cara, assim, pô, como assim você quer ser músico? Não, eu vou fazer isso, eu quero ser músico e tal. Os caras com 16, 17 anos falando pro pai e pra mãe, assim, que quer ser músico e tal. Então, assim, mostra várias coisas nesse sentido, acho que são imagens, tipo, deles, né, assim, pessoais. E daí, no documentário, mostra, tipo, o Geddy Lee fala, assim, que o Newport se afastou, não falou nada pra ninguém, e eles meio que, tipo, porra, né, a banda... acabou, né? Os caras ficaram meio assim, né? E agora? Aí eles estavam, tipo assim, em casa, assim, e diz que o Newport ligou pra ele e falou: vamos voltar a tocar. Tipo, marcou alguma coisa. Ele telefonou e falou: tô aqui, vamos lá. E daí ele voltou, foi meio que o retorno dele, e eles gravaram o Vapor Trails, né? Que é um disco que já tem uma vibe, que nem você falou do Clockwork Angels, Clockwork Angels, né? Acho que é isso. Que já tem uma vibe mais nessa onda, que é um som, eu não sei explicar, é diferente, porque não tem a pegada dos anos 90, ele já tem uma vibe mais pesada em algumas coisas, não tem muito solo de guitarra, você vê que o guitarrista ele é mais econômico nesse lance de ficar... solando igual ele solava mais antes, até na fase 80 tinha bastante solo de guitarra e tal. Tem muita canção, tem muita coisa com violão, cara, bonito, parece com umas aberturas diferentes, assim, sabe? E, porra, eu gosto demais de uma música chamada Sweet Miracle, se eu não me engano, e a própria One Little Victory, que acho que é a música que abre o disco. Cara, eu acho sensacional. E eu acho os timbres, cara, do baixista e da guitarra junto,
tá muito legal, cara, assim, esse disco Vapor Trails foi o que... Eu lembro que eu comprei uma revista de guitarra, aquelas Guitar Player na época, e tava lá, A Volta de Rush. Aí tinha uma matéria falando das músicas e tal, e eu falei, caramba, o que é isso, né? É de 2002 o disco. Aí eu fui ouvir, né? Falei, porra, que massa. Aí eu não escutei o da sequência direito, que é o Snakes and Arrows, uma coisa assim. E o Clockwork eu escutei recentemente também, Stefano, eu escutei ele é de 2012, eu escutei ele pra gente fazer a gravação aqui, acho que umas 2 semanas atrás, assim, bom pra caramba, cara, sensacional, achei muito foda. O Snakes and Arrows eu não escutei muito, né, e eu escutei um disco, cara, que eu ganhei de presente dos anos 2000 deles, que ele tem uma vibe um pouco diferente, assim, porque é um disco de covers, que é o Rush Feedback, que é eles tocando do jeito... então, eles tocando do jeito deles, músicas que eles gostavam de tocar e de ouvir na adolescência. Então tem Summertime Blues, tem The Seeker do The Who, tem aquela Heart Full of Soul, acho que é do Yardbirds, Mr. Soul, tem Crossroads, eles fizeram uma versão de Crossroads que ficou foda pra caralho. O nome do disco é Feedback. É um disco de cover, mano, assim. Só que eles gravaram as músicas do jeito que eles querem tocar as músicas. Então não é, tipo assim, não é cover igualzinho. É eles tocando Summertime Blues, naquela vibe deles. Cara, mano, sensacional, mano. Eu tenho esse disco, eu ganhei de presente, cara, faz muito tempo. É de 2004 esse. E foi essa onda. Eu lembro que eles vieram pro Rio, né, em 2003, acho que no show. Fazer um show. Teve, acho que, não sei se teve só no Rio ou teve Rio-São Paulo na época. Eu sei que tem um amigo meu que foi, cara. São Paulo também. São Paulo também? Morumbi, estádio do Morumbi. Ah, que massa. Tem um amigo meu que foi, cara. Daí a capa do disco é um dragão com umas frutas na cabeça. Os caras... Carmen Miranda, né? Exatamente, cara. Muito engraçado. Abacaxi. Mas... E, bicho, o bagulho louco desse show, só pontuando, é que, assim, eles abrem o show tocando Tom Sawyer, cara. Eu acho isso genial, mano. Tipo, os caras devem ter sido tão massacrados depois do MacGyver, mano. Que imagina, bicho, a música de trabalho. Você toca a noite inteira, um monte de coisa difícil pra caralho, que você tem uma tesão e os caras, toca Tom Sawyer. Bicho, deve ter tido uma alma iluminada ali que falou, mano, vou mandar essa porra logo de começo pra calar a boca desses bandos chatos, deixa a gente tocar à vontade. Eu achei genial, velho. Eu ainda tenho vontade de, quando eu for tocar rock, a primeira música que eu vou tocar vai ser Aluga-se do Raul. Aí já era, tá ligado? É verdade. Só um parênteses da Tom Sawyer. Tem alguns shows depois que eles fizeram, eles abriam com Tom Sawyer e tem um show que eles fizeram com uma cena do episódio do South Park, que tem o Cartman, o menininho lá, o gordinho, ele é fã de Rush. E eles montam uma banda lá no South Park pra tocar a Rush, cara. E eles tocam Tom Sawyer. O menininho fica fazendo com a boca. Cara, e eles abrem, eles botam no telão, assim, a banda dos menininhos tocando, desenhadinho, daí eles entram tocando depois. É sensacional, cara. Os caras eram foda, cara, demais. É um bom humor, né? Uma leveza, né, mano? Essa fase aí tem uma coisa bem peculiar pro Newport nessa fase que ele saiu de moto, porque foi isso. Primeiro ele tinha uma pira de ir nos lugares que eram possíveis de ir de moto para essas viagens. Então, sei lá, estão fazendo a turnê nos Estados Unidos, aí vai ter 300 quilômetros entre uma cidade e outra, ele ia de moto porque ele gostava. Depois que a mulher e a filha faleceu, ele foi dar um rolê de moto mesmo para esparecer. Só que aí, cara, moto é isso, né? Moto é você, seu para-choque. Então, tudo vem pra cima de você. Ele começou a tomar muita chuva com bota, né? Como um bom roqueiro e motociclista. Começou a entrar água. Ele teve um problema no pé. E uma das paradas foi porque ele teve um problema no pé. Ele, como baterista, não conseguia tocar. Então, era tipo uma espécie de frieira, porque ficava molhada a bota. E ele pilotando por horas e horas. Ele teve um problema no pé que ele não conseguia pisar direito, cara. Então ele teve que dar uma parada por motivo de doença mesmo. Ô, bicho, e sobre essa passagem, eu acho que eu vi esse documentário aí que o Zarski tá falando, um trechinho do Leifson e do Geddy Lee comentando. E assim, bicho, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu achei louco, foi essa parada
os caras, bicho, eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo, né? E eles falando assim, mano, o cara passou por um momento muito punk, ele tá num momento de reorganização aí, e a gente tá respeitando esse silêncio dele, não sei o quê. Cara, imagina uma banda que existe, sei lá, eu há 30 anos, os caras trabalhando junto o tempo todo, e os caras terem a sobriedade e o distanciamento de respeitar o momento do cara nesse nível, assim, tipo, sem cobrar nenhuma data, sem cobrar nenhuma postura, deixa o cara, vamos ver o que vai dar. Pô, eu achei isso daí, assim, surreal, cara, isso daí vira e mexe, volta na minha cabeça e eu penso a respeito dessa parada, tá ligado? Achei muito, não é nem respeitoso, não tem uma palavra pra É muito humano, né, se for ver, né? É totalmente humano, né, cara? Eu acho que eles são muito amigos, né? Você vê, tipo, desde de adolescente eles se conhecem, né? O Newport veio depois, mas o Geddy Lee e o Alex lá, eles são muito, muito próximos. E hoje em dia, pelo que você vê, assim, eles são... se tornaram muito próximos, né? De um é padrinho do filho do outro. Eles eram uma banda que eles sempre se comportavam muito, assim. Eles não eram uma banda... por exemplo, eles excursionaram... Exato, eles excursionaram com o Kiss. Você imagina, cara? Você sair numa turnê com o Kiss, mano. E reza a lenda que acabava o show, os caras iam pro quarto, ficar lendo, tomando um cafezinho, chazinho, tomando alguma coisa que eles curtiam e tal. Enquanto os caras do Kiss estavam loucaço, indo atrás de mulherada e né, essas coisas tudo. E dizem que o Rush, eles eram super tranquilos, assim, sabe? Então, acabava lá, ia lá, tomava um café, pá, ficava ali lendo e tal. Então, você imagina, cara, acho que é até por isso que a banda durou tanto tempo, né, cara? Assim, e teve tanto tempo de... Você vê isso na sonoridade, né? Não desmerecendo, lógico, as outras bandas, né? Cada um faz o que quiser, né? Mas, sei lá, cara, tem uma vibe diferente, né? Assim, os caras são meio pé no chão, assim. Mano, e tem duas curiosidades que eu queria colocar aqui sobre eles. Primeiro, tipo, tem o DVD dos shows do Brasil, né? E o antes do show, os caras entram com a câmera nos camarins, assim, e aí você pega os caras. Esse daí é o que você escutou, né? Ó, vinilzeira, caraca. Aí os caras entram no camarim, assim, com a câmera, assim, e tá os caras, bicho, estudando antes do show pra tocar, tá ligado? Tipo, mano, os malucos passaram a vida inteira fazendo essas paradas, e os caras ainda têm essa pira, ainda têm essa disciplina, ainda têm essa seriedade. Eu falei, caraca, bicho, que puta lição de vida da porra, tá ligado? Compromisso dos caras, que tem a ver com esse negócio que você tá falando, bicho. Os caras querem saber de chegar e fazer som. Exatamente. Não é essa parada de, né? Tipo, eu acho que assim, a prioridade deles é a mesma que a nossa, assim, sabe? A gente se identifica demais, assim. Eu acho demais essa parada. Outra coisa que eu acho curioso pra caramba é que essa galera toda, o baixista do Primus, fanzaço do Rush, ele é fissurado pelo Geddy Lee. Os caras são amigos porque ele foi lá atrás do cara tietar mesmo, né, não sei o quê. E ele falando assim, porra, bicho, toquei YYZ errado minha vida inteira. Chegar na casa do cara que compôs pro cara me mostrar como é que toca, e eu percebi. Sabe, tipo, é um preciosismo, assim, é muito carinhoso da parte dos caras, né? E a mesma coisa aconteceu quando o Geddy Lee foi tocar Roundabout com o Yes. Vocês chegaram a ver isso? Eu vi no Hall of Fame, né? Rock and Roll Hall of Fame, é isso? Quando você falou que ele era fã do Chris Squire, eu lembrei dessa cena aí, cara. Desse momento, né? Foda. E, puta, bonito pra caralho que você vê o cara assim, bicho. É o Geddy Lee, vai tocar com os caras, o cara tocando com a maior reverência do mundo, assim, olhando assim, meio de baixo pra cima, assim, buscando a aceitação do olhar dos caras, assim, sabe? Tipo, legal pra caralho, bicho. Acho que é tipo... essa parada de você trazer a música para um lugar sagrado mesmo, assim, sabe?
Bom demais, assim. Era isso. É muito bom, né? Porque o Stefano falou de quando eles fizeram o making off e ele estava estudando antes do show, não sei se era de São Paulo ou do Rio, mas o show de São Paulo foi o maior público dele com 60 mil pessoas, cara. Caraca. Assim, lixo, parece que foi contemplado mesmo, né? Tipo assim, é só resultado do que a entrega deles é muito, reflete no público e nos fãs que eles têm pelo mundo inteiro, né? É um negócio sagrado mesmo, é muito legal. Mas como nem tudo são flores, tem uma curiosidade aqui. Vamos lá. Acho que uma das únicas vezes que os caras iam pro bar, o Geddy Lee foi pro bar e ele tava com um dos integrantes do Van Halen. Bicho, ele foi mostrar uma fita que os caras estavam numa intenção de montar uma outra banda. Ele foi mostrar uma fita assim de músicas novas e tal. Aí um dos integrantes do Van Halen esbarrou, caiu cerveja, acabou com a fita, acabou com o tocador e tal. O Van Halen ficou proibido de ver os shows do Rush. Os caras falaram assim, os caras do Van Halen, os caras pode sair, pode ficar aqui, não. Caraca, meu. Isso, bicho. Porra. Os caras assim, pedindo um bom tempo. Não vai poder. Acho que por isso que falando, cara, tá vendo? O bar não dá certo pra gente. Não nasci pro crime, não tem jeito. Acho que pra gente, talvez a gente pode ir encaminhando pra uma reta final aí, pra não estender muito. Eu tenho compromisso daqui a pouco, mas acho que eu queria citar algumas coisas aqui, tipo, atuais, assim, né? O Alex, né, o guitarrista, ele tem um trampo novo, né? Ele tá com um projeto novo, uma banda chamada Envy of None. Eu cheguei a escutar uma música, assim, uma pegada mais pop, se eu não me engano, sabe? É isso mesmo, Envy, né? E-N-V-Y, Envy, não sei se pronuncia assim, of None, né? Que é uma banda que, tipo assim, é um quarteto, ele toca guitarra e tem um vocal feminino, é uma mina que canta, assim. A música que eu ouvi tem uma pegada um pouco mais pop, assim, sabe? Um lance mais diferente, assim, sabe? Do que é o Rush mesmo, assim. E, pô, é legal pra caramba. Depois eu mando pra vocês darem uma ouvida aqui, só pra vocês verem qual que é a ideia. E o Geddy Lee, ele lançou um livro, né? Eu não sei se é recente, é um livro meio que da vida dele. Eu até tava vendo aqui. Quer ver, ó? Livro. Eu não sei se é uma biografia ou se é alguma outra coisa. Não é o catálogo dos baixos dele? Tem também, cara, mas ele lançou uma outra. Aqui, ó. My Effing Life. O catálogo é o Rock Bass, né? É o de 2018. Mas esse livro aqui, ó. Eu até abri aqui, My Effing Life. Acho que é isso. Eu acho que é uma coisa com foto, cara. Vai lançar ainda, 14 de novembro de 2023. Daqui uns dias. É isso mesmo. Cara, provavelmente é alguma coisa tipo de coletânea de fotos, uma coisa assim. É um livro dele, né? Eu não achei nada falando muito aqui sobre, mas seria isso. Que é mais ou menos o que os caras do Police fizeram, né? O batera e o guitarrista, eles registravam muita coisa com foto, né? E depois eles lançaram um filme, né? Um longa falando da história da banda e esses registros com fotos. Acho que foi o batera que fez isso, ou eu não lembro agora direito. Que é legal pra caramba, tem uma cena. Eu assisti isso na Netflix, cara, só abrindo um parênteses aqui. Tem uma cena que o Andy Summers tá andando no Japão, assim, tipo... E daí ele escuta assim, Every breath you take, numa casa de karaokê. Aí ele vai lá e tinha um carinha cantando Every breath you take no karaokê. Aí ele sobe junto lá e começa a cantar. Daí o cara olha assim e fala, Andy Summers, cara. Porra, bom pra caralho, cara. Eu sou muito fã de Police, cara. Eu tô falando assim que eu gosto pra caralho de Police, cara. Eu gosto de tudo, cara, também. Mas enfim, só colocando essa curiosidade aqui do Geddy Lee, do Geddy Lee, do Alex, né? E infelizmente o nosso querido Neil Peart já faleceu, né? Acho que foi de 2022, se eu não me engano, né? Ou final de 2021, eu não lembro agora. O Digão vai procurar ali, a produção vai informar daqui a pouco. Produção jornalista. E uma outra curiosidade,
Hoje em dia, né, a gente escuta muito música via aplicativos, né? O acesso ao disco físico hoje em dia é muito mais raro, porque os preços estão lá em cima e está muito mais difícil de achar, a não ser quando a gente acha em sebo. Mas eles lançaram vários discos clássicos deles, né? Permanent Waves, 2112, com edições comemorativas, né? 20 anos, não sei o que e tal. Então é o disco remasterizado com áudio HD, já assim, qualidade sonora mais elevada, e com faixas bônus, geralmente da turnê que eles estão passando. Então se você entrar nesses aplicativos de música aí, vocês vão achar bastante coisa legal, né? Pra quem estiver ouvindo aí. Então tem lá muito disco ao vivo, né? Que nem o Digão já elencou lá no começo, né? E bastante dessas reedições, né? Remasterizado, com qualidade foda. Não que a qualidade dos álbuns antigos eram ruins, né? Mas é legal. E daí tem várias coisas ao vivo, para quem quiser ouvir mais coisas deles ao vivo, que, como o Stefano colocou, é muito próximo do que é do estúdio. Não muda nada. Não muda nada. Talvez o jeito dele cantar pode ser que seja um pouco diferente, né? O timbre da voz. Mas, no geral, os caras tocam... Os caras, eles devem estudar eles mesmos, cara. Muito provavelmente. Né? Vai lá, produção, achou o ano? No Newport morreu 7 de janeiro de 2020. 2020, no ano que iniciou a pandemia, cara. Os caras já estavam parados, 67 anos. Decorrência de um câncer, né? Se eu não me engano, eu acho que foi. Não tem... Sim. Ele tava lutando já. Enfim, perdemos bastante gente nesse período, né? Mas enfim. Galera, deixa eu fazer minhas considerações, eu vou passar para vocês. Bom, porra, todo mundo percebeu que nós três amamos Rush. Gostamos muito do lance da musicalidade, né? Que nem o Stefano colocou. Achei muito legal você colocou que eles colocam a música num lugar sagrado, né? A música como o primeiro lugar de tudo, né? O lance da música como algo superior, assim. Muito, muito legal isso, cara. Achei muito, muito massa essa colocação. Eu quero agradecer vocês novamente. Pô, o Digão sempre tá aqui, Stefano já apareceu já algumas vezes também. Você que não conhece esses dois caras, tem episódio deles, só procurar lá no Bico do Corvo, joga o nome deles na frente que vai aparecer. São quase sócios do podcast aqui. E, pô, obrigado demais, galera, pelo tempo de vocês sempre. Eu acho que o papo é sempre legal, sempre soma. Gosto muito de vocês, falando agora como fã. Gosto muito da música de vocês. Onde vocês estão tocando, eu sempre estou acompanhando via Instagram, via Spotify, que seja, lá nos discos. O disco do Stefano, porra, demais, cara. O Stefano mandou o disco dele primeiro pra gente ouvir, antes de lançar, eu lembro os áudios, porra, legal pra caralho, cara, adorei, cara. Muito foda, cara. Achei sensacional. Pô, e o Digão tá sempre aí, cara. Sempre tô enchendo o saco dele, curtindo as coisas dele lá, falando, porra, onde você tá, cara? Pô, o cara tá lá no Manaus da vida, cara. Tipo, porra, o cara mais viaja pra caramba aí. Pô, demais, cara. Eu sou muito fã de vocês. Acho que vocês trazem todo esse lance da música como algo superior, sabe, né? Tipo, do jeito que a gente tava falando do Rush, eu tenho o mesmo carinho por vocês, assim, cara. Acho muito, muito sensacional. Parabéns, é um privilégio estar podendo trocar ideia. Trocar ideia já com que vocês. Tá atualizado, né? Tá certo. E eu passo a bola para vocês fazerem as considerações de vocês. Por favor, Stefano. Mano, bom, primeiro que puta privilégio participar desse tipo de conversa. Gosto bastante. Pode me chamar sempre que você quiser. É bacana porque quando vai chegando perto você vai sentindo meio que tranco assim, né? Tipo, puta, mano, vamos ver se a gente soma, né? O que a gente tem a dizer a respeito, né? E aí você vai articulando as ideias, assim, você vai buscando, você fala, pô, bicho, tem bastante história aí no meio da minha caminhada que tem a ver com essa parada, assim, né? Achei bem legal, assim. E, velho, tipo, o Digão é um cara que a gente cresceu junto, né? Nossa caminhada musical aí se iniciou lá na Fundação das Artes faz bastante tempo e a gente tá sempre aí, porra. Tenho o máximo privilégio de tê-lo como baterista do meu segundo álbum, e a gente tá sempre aí fazendo som junto, trocando ideia e falando sobre
música e, bicho, ele é meu guru, toda hora eu fico enchendo a paciência dele sobre, puta, como que é isso, como que é aquilo, o que aconteceu, o que não aconteceu. E, bicho, você é um cara que chegou agora, né? Somos amigos há muito menos tempo. E, velho, puta, amigos que a gente faz depois de velho, eles têm muita... É muito forte isso, né, mano? Porque quando você é moleque, você pisa no pé do outro cara, você virou amigo, né, mano? Agora, depois de velho, você tem que ter muito bom motivo para você poder chamar alguém assim, né? E, pô, esse corre que você faz de estar sempre propondo esse tipo de discussão e etc, isso é um negócio que, nossa, mano, tem um valor absurdo, assim, eu valorizo demais. Então, eu sou muito grato aos dois, mano. Valeu pra caramba. Bom, vou falar e já começando pelo Stefano, já desde o começo, e é uma coisa que eu falo muito, né? O Stefano, inclusive, também fez uma costura musical com um dos caras que também é um dos meus parceiros de vida e música, tal, que é o Fábio Leal. Me lembro que o Stefano falou, pô, vou chamar um brothers lá da sua área lá para fazer um som na pizzaria do meu pai, que a gente tocava em trio com uma cantora. Eu falei, quem? O Fábio Leal. Eu falei, sério mesmo? Pô, legal, tá, bicho. Não foi uma das mais acertadas escolhas de costuras entre pessoas. E aí, como ele falou, né, desde 95 a gente da fundação ali estudando junto e tal. A primeira banda assim, de fusion que eu toquei foi com o Stefano. E ele me mostrou muita coisa. E é uma coisa que o Fábio sempre ressalta e eu tenho que colocar aqui. Assim como na época eu era ainda menor e tinha carro, então vira e mexe eu conseguia levar o Fábio para alguma coisa ali mais perto, né? não tão distante de casa, mas conseguia burlar esse sistema veicular. O Stefano foi o cara que nos carregou para muita coisa. Então, os primeiros sons de jazz que a gente foi ver em São Paulo, quem pegava era o Stefano, que assim, se a gente for pensar em distâncias, imagina que o Stefano esteja num ponto X, ele andava 10 quilômetros para trás, pegava a gente, andava mais 25 para frente para chegar em São Paulo, depois tinha que levar, a gente passava na casa dele, levava a gente para casa e voltava. Então, se a gente está falando de amizades e valores, isso são coisas que nos marcam demais e são valores que a gente leva para a vida inteira. Então, sim, falar tá disso... na bebedeira ninguém tem aí, né, mano? Mas deixa pro próximo. Aí deve ter história, né, cara? Cenas pro próximo capítulo. Deve ter muita tipo história. Assim, meu primeiro porre, com quem que eu tava? Sabe, esse nível? Quem que salvou, né? Total. Não, quem salvou é quem levou pro buraco, né? Esse que é o pior, né? A minha mãe só lembra de quem levou pro buraco, não lembro de quem salvou. Cara, tipo, vamos comigo aqui, né? Tipo, devolve o filho lá, tipo... Cara, não, essa tem que contar. Teve um episódio que a gente foi tocar em São Roque, que dá mais ou menos 100 quilômetros da cidade de São Bernardo. E a gente foi tocar num bar de rock chamado V8. A gente tocava meio que de tudo, assim, né, Stefano? Era um meio rock mais pop, assim, tocava Sabá e tal, mas tocava umas coisas de rock mais comerciais. Bicho, esse dia eu cheguei de sobretudo, todo vomitado. Minha mãe olhou e falou assim, o que você fez com meu filho? Aí eu não fiz nada, ainda eu salvei, porque tive que descer escadarias do bar com ele carregado. Caramba, Digão. Faz parte, juventude. Mas, falando dessa costura de amizade e de som, que... é um privilégio nosso, né, falar desse tipo de arte, viver dela, porque ela traz amizades e conversas profundas, né, sobre a vida em si. Então, ter vocês dois, né, falei do Stefano Marcelo, como o Stefano falou também, é uma pessoa um pouco mais recente, mas que a gente também tem troca de ideias muito pontuais. E é engraçado isso, né, porque a amizade, quando ela é duradoura e ela está vinculada, você tem uma questão temporal
que ela não depende do tempo como a gente está acostumado. Então você pode passar, às vezes, sei lá, dentro de um ano, você fala 3 vezes com a pessoa, mas essas 3 vezes parece que elas não têm falta de continuidade, né? Você volta do ponto que você estava e continua a conversa e, enfim, você só atualiza, como é que você está, o que está acontecendo na sua vida e tal. E engraçado porque eu, com o Marcelo, começou essas costuras através das séries, né, Marcelo? Então, vira e mexe, mano, tem uma aqui que tá foda, olha essa aqui eu tô pirando, hein? Sim. Olha esse anime, aí começa. Total. Então, a música traz isso, né? Ela traz um olhar crítico para a vida que faz com que a gente veja a vida de várias maneiras e com um olhar crítico, né? O crítico no sentido mais amplo da palavra, para você ter como se fazer autoconhecimento, como você vai transitar entre a sociedade e tal. E Marcelo, valeu por tudo isso que a gente está fazendo, por esses caminhos bons aqui, começando lá em Tatuí, mas se estendendo agora nesse mundo virtual dos podcasts. Bom demais, gente. Pô, agradeço demais aí, galera. Sou muito feliz e muito honrado por ter um papo legal assim com vocês, pô, sempre. E as portas sempre estão abertas aqui. Eu quero fazer um adendo aqui pro Goya, né? Ele queria ter participado hoje, mas hoje ele não podia. Ele poderia na outra semana, ele até falou, vou conseguir. Daí, né, a gente adiou, nessa ele não pode. Mas não, mas relaxa. Ele falou, não, gravem lá que eu deixo pra próxima. Que é um cara bacana também, que nós somos parceiros assim de podcast. A nossa amizade também é mais ou menos igual a amizade de vocês, só que a gente começou essa amizade mais velho, né? Ele veio fazer aula comigo, cara, e a gente começou a trocar ideia e acabou ficando amigo e, pô, fizemos um podcast junto e estamos juntos até hoje aí. Quase sempre estão indo na casa dele. Tipo, agora que a gente Vamos outra aí, bicho. Vamos fazer alguma coisa, cara. Eu vivo falando de vocês pra cá. A nossa fundação cultural tem que investir mais aqui e trazer os caras pra cá também. E quando a gente for ir pra São Paulo, cara, esses tempos atrás teve um festival de música aqui. O Djalma veio pra cá. E a gente falou, porra, cara, a gente tem que ir lá pra São Paulo, tem uma galera lá que a gente conhece, porra, tinha que ir lá um dia que vocês estivessem tocando, a gente se cruzar lá, trocar ideia, fazer alguma coisa. Temos que armar isso, cara. Mas tá no papel, mas vou ter que tirar do papel essa ideia, cara, pra fazer. Tá na hora já. Tá na hora já, né, cara? Porra, tá demais. Gente, muito obrigado. Para você que chegou até aqui no final, muito obrigado por ter ficado. Espero que esse nosso papo tenha somado. Um abração aqui pro Goya, né? Elencando ele aqui também do Bico do Corvo. E tamo junto. É isso aí. Deixa eu